Dando sequência na minha série de vídeos sobre o shader graph né, o shader do Blender e o funcionamento deles de um ponto de vista menos técnico e mais artístico, né, menos programação e mais resultado visual, eu vou criar aqui um modelo e julgar um problema na minha frente aqui. Então, eu vou adicionar dessa vez uma Suzanne, né? A Suzanne, quando você cria no Blender, ela já tem um mapa de UV, ou seja, ela já possui uma abertura para texturização, né? Então, ela já possui um mapa aberto. Isso vai me ajudar, a, às vezes, a pintar uma textura, mas não é o que eu quero usar hoje. Na verdade, eu quero mostrar um problema do UV e um problema de produção de textura, né, do dia a dia, assim. Então, eu vou voltar aqui no meu layout. Eu quero deixar ela um pouquinho mais suave, né? Então, eu vou adicionar um Subdivision Surface e vou dar um Apply aqui, né? Então, assim, eu só quero deixar ela um pouco mais arredondada, que eu acho que vai ajudar no processo. Aí, a se entender, o UV também foi subdividido, né? Então, o meu UV também foi subdividido. E eu vou colocar aqui um shade smooth no objeto, né? Então, vou colocar um shade smooth aqui para ela ficar lisinha assim, né? E aí, eu vou para a aba de shade, vou pegar o material genérico aqui e vou colocar uma textura. Só que aí, qual que é o problema que eu quero jogar na minha frente? Eu quero usar uma textura que seja uma textura repetitiva, né? Então, eu quero abrir aqui uma textura. Eu tenho essas texturas de rocha, mas eu acho que talvez uma textura de madeira que eu tenho aqui talvez seja mais interessante. É, deixa eu ver quais são as texturas que eu tenho aqui. Eu tenho uma textura de pedra, talvez essa aqui seja fácil de entender, então vou usar ela. Talvez eu use a textura de madeira também, né? Mas vamos começar com isso aqui. Então, eu tenho essa textura aqui, que ela é o quê? Ela é uma textura encaixável, né? O que que isso aqui quer dizer, né? O que que uma textura encaixada quer dizer? Deixa eu vir aqui no meu view. Significa que eu não vejo os limites de onde acaba e onde começa essa imagem, né? Então, para poder ver isso no Blender, né, eu fui no nosso editor de imagem aqui, Ctrl espaço, foi como eu maximizei a janela. Ctrl espaço maximizou essa janela aqui, né? Então, Ctrl espaço maximiza a janela. E nas opções de visualização aqui dessa janela, eu pedi para ele repetir a imagem para mim. Minha imagem, na verdade, é desse tamanho, mas ela está repetindo para todos os lados. Esse tipo de textura, né, que é uma textura que a gente chama de talha ou repetitiva ou seamless, né? Seamless, né? É uma textura que ela encaixa para todos os lados. Se eu vier no Blender então, para texturizar essa Suzanne, né? Então vou texturizar essa Suzanne aqui. Usando essa imagem, então vamos criar aqui a nossa configuração de shader aqui, eu vou adicionar uma textura do tipo imagem. Essa textura do tipo imagem aqui, eu quero pôr ela fazendo a cor do objeto. A textura já está dentro do Blender, eu não preciso abrir ela de novo. Ela já está aqui na minha lista. E aqui, ó, a gente já consegue ver um dos problemas. Ou seja, dá para ver exatamente onde que o corte do meu V existe. Então, como que eu vou lidar com esse tipo de situação quando eu tiver um objeto? Bom, o jeito de mudar isso é você usar outro input de coordenada que não seja o V. Quando a gente tem aqui um vetor vazio no Blender, ele automaticamente está buscando o VMap, né? Então, se eu pegar aqui um desses nodes aqui, qualquer um desses dois, né, não vai fazer a menor diferença. Ele está usando o V. No caso, como eu quero mudar as coordenadas, eu vou puxar aqui, né? Eu vou soltar, ele vai me dar essa busca. Vou procurar por textura ou por UV, tanto faz.
Porque eu quero o quê? Eu quero esse test coordinate aqui, ó. Esse test coordinate ele é um input, né? Então posso vir também para adicionar input, test coordinate. E ele vai ter a coordenada de UV como uma das coordenadas possível dele, né? Geralmente, se você tem, você está lidando com UV, o outro node ele é mais simples e ele permite que você use múltiplos UVs, mas se você está usando um UV só, esse node serve também. Mas eu não quero essa coordenada, eu quero outra coordenada. A gente tem várias coordenadas possíveis, né? Então eu posso pegar essa coordenada, por exemplo, da minha janela. E aí a minha textura ela está na minha janela, né? Então se eu mexer a Suzane, né, a textura não está nela, a textura está na janela, né? Eu tenho também a textura de reflexo. A textura de reflexo vai fazer como um mapeamento se a textura tivesse no skybox, né? Ou seja, se a textura fosse essa imagem de fundo aqui refletindo na superfície do meu objeto, né? Essas aqui não vão fazer o meu mapeamento de textura do objeto, elas servem para muitos efeitos. É interessante experimentar isso, né? Às vezes eu posso usar, por exemplo, um outro objeto como espaço de coordenada. Então, se eu colocar aqui um segundo objeto, vamos colocar um objeto do tipo empty, e vamos falar que o objeto empty é o objeto que fornece as coordenadas. Isso quer dizer que eu posso mover meu objeto, escalonar meu objeto aqui, né? Distribuir a textura a partir desse objeto aqui. Também não é isso que eu vou fazer para texturizar meu objeto. De novo, para alguns efeitos é muito legal. Mas para eu fazer simplesmente a textura do objeto, sem ter os cortes de UV e parecer que o objeto está todo texturizado com uma textura encaixada, o que eu vou usar é a coordenada generated. Ele vai embalar meu objeto inteiro, né? Vai embalar meu objeto inteiro. E eu vou configurar na imagem como que a minha textura entra. Exatamente agora, a minha textura ela está vindo aqui por cima, né, do objeto. Então, se a gente pensar aqui no meu objeto no espaço 3D, né, a textura ela está vindo aqui por cima e ela está embalando a minha Suzane, né, de cima para baixo. Então, é como se ela descesse assim, por isso que a gente tem essas linhas esticadas. Se eu falar para o Blender não usar isso como plano, né, falar, não, eu quero usar uma outra coordenada, eu vou ter resultados visuais diferentes. Então, se eu pegar aqui onde está escrito flat e trocar para box, o que vai acontecer aqui? Ele está mandando uma textura pela lateral, uma textura pela frente e uma textura pelo topo. Então ele está embalando nos três ângulos. Só colocar aqui não vai resolver totalmente o meu problema, porque o limite entre uma imagem e outra dessas aqui, entre a mistura de lado e a mistura de topo é visível. Mas eu posso borrar esses limites aqui, ó. E aí eu consigo criar uma textura que preenche o objeto inteiro sem eu ver um limite claro entre elas. E eu ainda posso adicionar aqui um vetor de mapeamento. E esse vetor de mapeamento aqui, vou colocar ele como textura, né, o tipo que eu estou fazendo é textura. Né? Eu posso colocar point também. Isso vai mudar como que ele faz a conta de escala, de rotação. Né? Então, é, qual que é a base de cálculo dele. Como eu estou fazendo a textura, vou colocar uma textura aqui, isso vai mudar como que calcula isso aqui, ó. Né? Qual que é o tamanho desse valor aqui. Né? Vou deixar em point para vocês verem a diferença. Point é mais parecido com a Unity, né? É... Texture é mais parecido com programas de imagem 2D. Então, por exemplo, quando eu faço uma escala de 10 vezes aqui, eu estou falando que minha imagem ela está 10 vezes maior do que o tamanho original dela. Então eu cresci ela 10 vezes.
que faz muito sentido. Quando eu ponho em point, se eu colocar 10, eu estou falando que eu estou repetindo 10 vezes a textura no espaço de 1 metro, né? Então, e aqui cada um dos eixos aqui vai lidar com uma das imagens, né? Então, a imagem que vem de frente aqui, ela está no Z. A imagem que está de fundo aqui, ela vem do Y. E a imagem que vem na lateral está no X. E aqui, ó, eu tenho um objeto que é totalmente texturizado, com uma textura repetitiva, e eu não preciso do V. Ou seja, aquele V que eu abri aqui, ó, que vai estar dentro dos atributos do objeto, e o VMap eu posso jogar ele fora, não faz a menor diferença. Ou seja, meu objeto ele não precisa ter o V para ser texturizado. E isso aqui resolve dois problemas para mim, né? Ou seja, isso quer dizer que eu posso usar textura repetitiva para texturizar um objeto 3D sem ver os cortes, né? E quer dizer que eu posso texturizar objetos sem abrir um mapa de UV, o que pode ser muito útil para vários objetos em cena. Então, como sempre, eu fiz isso no Blender. Como que essa informação se traduz na Unity? Então, eu vou exportar aqui a minha Suzane. Vou deixar com esse material aqui como algo temporário aqui, ó. Eu vou marcar ele como temp, porque eu não quero usar esse material lá na Unity. Vou exportar meu FBX. Eu já tenho o meu projeto, né, na Unity aqui, meu projeto de shader, né, em assets. Tem espaço para textura, tem espaço para modelo, mas por enquanto, como eu estou usando só como exemplo de aula, eu vou deixar ele na pasta raiz. Então, esse é a Suzane. É o objeto ativo que eu quero selecionado, né? Eu quero aplicar a transformação, a escala dela vai ficar uniforme, a rotação também, né? Vai ficar em repouso de cabeça para cima, né? Vou exportar aqui o meu FBX. E a minha imagem, eu vou salvar ela lá também. Salvar uma cópia dessa imagem lá na pasta de assets, né? Eu vou chamar ela de tá em português aqui, então vamos chamar de pedras. E aqui está como JPG, mas pode ser PNG também, não importa. Isso aqui é o menos importante. Então, eu estou aqui no meu projeto da Unity. Né? Tenho a Suzane, tem esse objeto que eu estava usando antes para as aulas anteriores. Eu vou desabilitar ele aqui por enquanto. Né? Eu não quero esse objeto na cena. E vou colocar a minha Suzane na cena aqui. Eu vou zerar a posição dela. Eu gosto da ideia de que as coisas fiquem no centro do mundo. Né? Eu quero também centralizar a minha visão nela, que eu vou apertar F para dar foco no meu objeto. E vou criar um shader específico para essa textura de pedras que eu trouxe aqui. Né? Então, vou criar aqui um shader graph, né? Do tipo lit, né? Que é o default mesmo, né? O padrãozão. Eu vou chamar esse aqui de textura sem UV, talvez, né? Eu vou chamar de UV-less, por enquanto. Depois eu vou pôr um nome mais bonitinho nisso aqui, né? Só para a gente ter a nossa entrada de shader graph aqui. E eu vou abrir aqui meu shader editor, né? Do mesmo jeito que no Blender eu estou afetando a cor, né? Então eu vou começar aqui no meu shader graph pela cor também, né? Então pelo base color. Então vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui só para ficar mais próximo. Vou puxar isso aqui. E aqui, ó, é onde a gente vai já mudar o nosso espaço. Geralmente, quando eu quero uma textura, eu estou procurando por um sample texture, né? Só que agora eu quero que ela tenha 3 ângulos. Na Unity, isso vai chamar de triplanar. Então, esse node aqui, ó, esse triplanar é o equivalente aos 3 ângulos de textura aqui, ó. O meu triplanar é isso aqui, ó.
São os 3 planos e a textura vindo em cada um dos planos como se fosse um box. Então, vamos voltar aqui para a nossa Unity. Ele vai ter a minha entrada de textura aqui. Eu posso tanto colocar a textura já direto aqui, né? E ele já vai estar encaixando a textura nesse espaço, né? Então ele já vai estar criando isso aqui. Como eu posso também puxar aqui um texture asset 2D, né? Um texture 2D asset para falar na ordem certa. E falar que isso aqui é uma propriedade controlada, né? Lá no meu Blackboard aqui, né? E vai ser controlada na hora que eu estiver montando o objeto. Então vamos fazer isso aqui, vamos converter isso para uma propriedade. Então isso aqui é a textura. Eu vou chamar de tile texture, que é a textura repetitiva. Isso aqui, eu vou, né, esse tile texture aqui, ele não tem uma textura ainda, mas não tem problema. Vocês sabem que isso aqui vai funcionar daqui a pouco, já está funcionando para cá. Se vocês quiserem testar antes de declarar, é bom também, tá? Inclusive eu vou fazer porque eu quero mostrar funcionando algumas coisas aqui. Isso aqui é o valor de repetição da minha textura. Então isso aqui, ó, vai ser o equivalente ao meu mapping, né? Então se eu estou colocando um mapping no Blender aqui, eu já tenho um mapping, né? Eu tenho também um controle de coordenada aqui. Então esse controle de coordenada aqui, ele vai... Deixa eu tirar o Graph Inspector, né? Eu posso buscar outras, né? Do mesmo jeito que eu busquei ali no meu Texture Coordinates aqui. Então vamos voltar aqui no Blender. Então eu tenho essas coordenadas de textura aqui. Na Unity é esse input aqui, né? Eu vou usar esse aqui por enquanto. O intuito é fazer o mesmo shader, né? Mas é um espaço que vocês podem pesquisar quais coordenadas eu consigo colocar aqui que vão funcionar, né? Então, o que, que tem? Ele tem uma coordenada é, é, de reflexão, ele tem uma coordenada né, é, do skybox que eu posso pegar, né? Então, de novo, qual que é o espaço de coordenada que eu posso entrar aqui e afetar, né, o meu conteúdo, né? Então, por enquanto eu quero manter isso aqui. O que eu quero fazer é criar o material lá para poder colocar uma textura, texturizar o objeto e poder trocar de textura e fazer vários objetos texturizados apenas com tile test, tá? Então esse aqui é a minha repetição, né? E esse aqui é meu blend, né? Então o tanto que ele vai misturar, né? Então isso aqui eu posso colocar um valor muito alto, ele vai borrar menos, né? O valor mais baixo ele vai borrar mais. Então aqui eu tenho um controle de quão nítido é a textura ou quão misturada ela é. Então esses valores eu quero também ter acesso a eles aqui na minha lista, né? Então se eu quero pegar esse aqui, né? E aí eu vou desfazer aqui só para voltar para o espaço onde eu tinha declarado minha textura, então dei um Ctrl Z até voltar ao node de sample, né? Vamos fazer de novo, né? Melhor. Vamos fazer de novo. Então, asset 2D. E aqui eu quero declarar esse, então eu vou apagar esse aqui. Eu estou selecionando ainda não, apertando delete. E esse asset 2D eu vou converter ele para propriedade e renomear aqui como tile test. Eu fiz de novo o primeiro node. Esse valor aqui, ó, o tile, ele é um valor que eu posso colocar ele como integral. Então eu posso colocar uma integral aqui, que são quantas repetições, né? Então,
é um valor de integral. Então, vamos colocar ele lá como propriedade. Ele ficou como float, apesar de eu ter pedido uma integral. Tudo bem, não vou preocupar com isso, não. Isso é menos importante. Mais importante para mim é o modo dele, né? Tipo, então, o modo dele é integral aqui, então tá certo. Né? Então, como que eu vou entrar com os números? Mas eu posso colocar, né? Eu posso falar assim, ah, não, é o padrão, né? O slider, enumeração, né? Eu tenho como controlar, posso colocar o padrão. Posso deixar a casa decimal para se a pessoa quiser repetir uma vez e meio a textura, né? Mas como é, é, eu estou pensando em repetição, de repetir uma vez, duas vezes, três vezes, talvez seja legal deixar como integral, né? Então, coisas a se experimentar, né? Tipo, você está fazendo isso visualmente, né? Ou seja, antes de declarar aqui, você faz uns testes, vê se fica legal com um e-mail, né? Posso mudar isso a hora que eu quiser. O que eu preciso aqui é nomear isso como tile repeat, né? Então, isso aqui é o tile test, aqui é o tile repeat, né? Ou seja, o número de vezes repete. E esse aqui eu já vou querer um float. Então, float. E eu vou exportar esse aqui também, né? Vou converter para propriedade aqui. E esse aqui eu vou dar um rename. Esse aqui vai ser o tile blend, né? Então são os três controles de tile que eu estou colocando. Eu estou colocando os três com tile só para reforçar o conceito do que a gente está fazendo aqui nesse espaço aqui, né? Então, super simples. Vou salvar. Salvei o asset aqui, né? Vamos lá para minha cena. Eu vou criar um material agora para usar esse shader, né? É bom lembrar que é, a gente faz a gente cria, né, o material para receber o shader, né? Então, cria um material aqui. Então, esse aqui vai ser meu Tile Suzanne, esse é o material, né? É, esse UV-Les aqui, eu queria renomear ele. Eu acho que eu vou fazer isso, vou renomear ele. Acho que o nome bom para ele seria Triplanar Texture. Triplanar Texture é um jeito de eu lembrar que eu estou usando coordenada triplanar para texturizar. Então faz mais sentido, né? E o meu tile Suzanne, que é o material que eu vou colocar aqui nela. Né? Ou seja, ela está usando aqui o tile Suzanne e o tile Suzanne vai usar o shader que eu criei, que é o shader graph, chamado triplanar texture. E aí ele vai ter o quê? O espaço para eu colocar minha textura, né? O espaço para eu colocar a textura que eu quero colocar, o número de repetições que eu quero. Então, quantas repetições eu quero e qual que é o valor de mistura entre elas, né? E aí aqui eu já estou resolvendo as coisas visualmente, né? Como que eu quero visualmente a minha textura, né? E aí, se eu quiser fazer outros controles, como acho que talvez 4 fique muito, vamos tentar 2. Né? Os outros valores, né? Os outros valores para eu configurar meu objeto, eu vou colocar aqui como espaço de configuração, né? É, no meu triplanar, talvez os controles de metálico e de smoothness talvez seja bom colocar para você definir se um objeto ele é mais fosco, se ele é mais brilhante, né? Então talvez valha a pena colocar esse valor aqui, float, e exportar ele aqui, vamos lá, converter para propriedade. Deixa eu colocar lá. Esse float que eu criei aqui, ele vai ser o smoothness, mesmo nome da variável que eu estou mudando aqui, e esse cara aqui, eu quero ele um slider. Smoothness é de 0 a 1.
Metálico é a mesma coisa. Metálico também é de 0 a 1. Então eu vou puxar aqui, vou criar um float para o metálico, vou converter ele para uma propriedade, deixar ele como slider também, é de 0 a 1, e vou renomear ele aqui como metálico. Metallic. Vamos salvar esse asset aqui. E eu vou organizar a minha lista de Node aqui. Deixa eu desligar o Blackboard e o Graph Inspector aqui, porque ficou meio espremido, né? Então, o meu metálico aqui e meu smoothness aqui, eles estão no lugar certo, mas eu achei que ficou espremido aqui. Vou puxar só fica mais fácil de ler, né? Ou seja, é um node só, né? E as propriedades sendo exportadas, né? Então, bem simples esse aqui. Vamos salvar de novo esse asset. Vamos lá na minha cena. E agora eu posso falar que ele é mais poroso e ele é menos metálico, né? Eu consigo agora ver um pouco melhor, né? Deixa eu desligar esse global volume também da minha cena, não quero ficar vendo ele, né? Então eu posso vir aqui e texturizar vários objetos. Agora eu tenho esse shader, então todo material que eu quero, por exemplo, material de pedra, né? Eu chamei de Thales Suzanne, mas o ideal seria eu chamar o que? Ele de pedra, né? Tipo, ele é material de pedra. Então, todo objeto que eu jogar, né? Vamos pegar aqui um cilindro e vamos adicionar uma cápsula também, né? E vamos colocar esse material aqui, né? Ou seja, qualquer objeto que eu tiver aqui, ele vai texturizar ele com essa repetição, né? Aqui no caso do cilindro não ficou tão legal a mistura, talvez eu queira reduzir aqui a minha mistura, né? Ou fazer ela com um blend menor, né? Para ficar menos evidente. Mas, de uma forma geral, né? É, os objetos que são orgânicos vão funcionar muito bem aqui, né? E isso libera a gente de ter que fazer para todo modelo ter que fazer abertura de UV e para todo modelo ter que fazer uma pintura de textura específica. Ou seja, dessa forma você consegue texturizar muito objeto em cena com a mesma textura, com o mesmo material, né? Isso economiza bastante trabalho na hora de criar um conteúdo 3D.